Glória a Deus. Gente, nesse momento nós iremos dar continuidade, encerrar nossa série de mensagens que nós começamos há 2 domingos atrás, e a gente está falando hoje sobre celebridades. Como ser um sucesso do ponto de vista do céu. Nós estamos vivendo numa geração onde algumas pessoas se tornam celebridades do dia para a noite. É ou não é verdade? Um videozinho da internet, você vira uma celebridade. Alguma coisa que viraliza, você vira uma celebridade. Mas a Bíblia fala de algumas pessoas que viraram celebridades do ponto de vista do céu. Do que adianta, deveria ser o desejo de todo cristão viver uma vida que arrancasse suspiro dos céus. Deveria ser o desejo de todo cristão viver uma vida que arrancasse sorriso dos lábios de Deus e aplausos do Senhor Jesus. É sobre isso que nós estamos falando. Sobre homens que viveram uma vida onde os céus declararam: uau, que vida incrível, que vida digna de ser celebrada e aplaudida. A pergunta é: será que nós temos vivido uma vida que tem sido um sucesso do ponto de vista do céu? A Bíblia conta a história de um homem, o primeiro mártir da igreja. O nome dele era Estevão. A Bíblia fala que ele foi apedrejado. Ele morreu de uma forma cruel, de uma forma injusta. Mas tem um fato muito interessante na hora da morte de Estevão. Atos capítulo 7, versículo 55 e versículo 56. Olha o que a Bíblia fala em relação a Estevão. Atos 7, versículo 55 e 56 diz assim: mas Estevão, isso aqui é na hora do apedrejamento, na hora da morte. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu o quê? A glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Ei, gente, pensa num cara que tinha moral. O cara estava morrendo, Jesus se coloca de pé do lado de Deus e diz: ei, prepara tudo que está chegando aqui, uma celebridade do mais alto escalão. Já pensou se eu e você vivêssemos uma vida tão maravilhosa ao ponto de levantar Jesus do trono? O homem que colocou Jesus de pé. O homem que era celebrado, o homem que era respeitado no céu. E o mais interessante, esse homem, na hora do apedrejamento, na hora da maior dor da sua vida, na hora do seu maior desafio, do maior estresse da sua vida, esse homem tira o olho da pedra, ele tira o seu olhar das pedradas e consegue olhar para Jesus. Ei, gente, olhar para Jesus no momento da pedrada, olhar para Jesus no momento da dor, olhar para Jesus no momento dos desafios da vida, é um dos maiores segredos das celebridades do céu. E ele vê Jesus de pé à direita de Deus, ele vê os céus abertos, ele vê tudo isso. Por quê? Porque ele era uma celebridade, alguém que era um sucesso do ponto de vista do céu. O que a gente aprende com Estevão, esse homem incrível? O que a gente pode aprender? O que levou Estevão a ser uma celebridade no céu? O que levou Estevão a colocar Jesus de pé para recebê-lo na hora da sua entrada nas mansões celestiais? Vamos lá, algumas coisas eu aprendo aqui. Atos capítulo 6, versículo 9 e versículo 10 diz assim, Atos 6, versículo 9 e 10 diz assim: contudo levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram o que, gente? A discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Sabe a primeira coisa, para ser uma celebridade no céu? Ei, gente, não pense que se você, pelo contrário, não pense que se você tiver uma vida que te torne uma celebridade no céu, não pense que se você decidir ajustar a sua vida com a vontade de Deus, você não vai sofrer oposição e a sua vida vai dar tudo certo e não vai ter nenhum tipo de adversidade. Pelo contrário, uma celebridade no céu, ela sofre fortes oposições. Mas o que eu aprendo com Estevão aqui é que Estevão, para ser uma celebridade no céu, você precisa discernir a natureza das batalhas que você enfrenta.
Estevão entendeu que a sua batalha não era contra carne nem sangue. Estevão entendeu que a guerra dele não era contra os irmãos judeus. Ele entendeu que a guerra dele não era contra pessoas humanas. E o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 6, versículo 12 e 13. Olha o que diz aqui, falando sobre discernir a natureza da batalha. Ele vai dizer: pois a nossa luta não é contra quem, gente? Contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele está dizendo: existe uma batalha espiritual. Eu quero lembrar você que a tua batalha não é contra teu marido, a tua guerra não é contra o teu filho, não é contra a tua esposa, não é contra o teu pai, não é contra a tua mãe. Irmão, quem dera se na hora que alguém vem e te afronta, na hora da luta, você entrasse no teu quarto calado e fizesse guerra contra aquele que realmente merece a tua atenção e dizer: olha, tu vai soltar o meu filho, tu vai soltar o meu casamento em nome de Jesus. Eu declaro que o meu filho pertence a Jesus, a minha guerra não é contra ele, ele é uma bênção, eu vou viver o melhor tempo de Deus, o meu casamento pertence a Jesus. É travar guerras espirituais. Ele entendia a natureza da batalha. Ele vai dizer no versículo de número 13, ele vai dizer: por isso, vistam toda a armadura de Deus. Escute, irmãos. Vestir as armaduras. Existem armas espirituais que Deus preparou para você e você precisa usar. Infeliz é o homem que foi chamado para ser espiritual e usar armas sobrenaturais, que decide viver mediocremente como um homem natural. Você não é natural. Você está me ouvindo? Você não é natural. Você tem um chamado. Existem armaduras espirituais, e a Bíblia vai dizer: para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Cristão que permanece inabalável é cristão espiritual. Cristão que permanece inabalável é cristão, sabe, que discerne a natureza da batalha. Ele usa as armas espirituais. 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4, Paulo disse: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Não são humanas, são espirituais, são poderosas em Deus. Existem armas que Deus quer que a igreja use, que Deus quer que você use. Que tal, em vez de discutir lá com quem você vive discutindo, você começar a travar uma batalha no mundo espiritual e orar e jejuar por essa pessoa? Já pensou, irmão, que na hora do desafio que o capeta cutuca você lá, você entrar e dizer: não vou discutir não, eu vou entrar para o meu quarto. Eu entendo a natureza da batalha. Gente, Estevão discernia a natureza da batalha. Ele não mordia a isca do diabo. Ele sabia as armas que ele devia lutar. Quem está me entendendo, diga amém. Uma celebridade no céu. Número 2, Atos capítulo 6, versículo 8. O que Estevão tinha? Atos capítulo 6, versículo de número 8. Estevão, homem o que, gente? Cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Diga comigo: cheio da graça. Gente, um homem cheio da graça de Deus. Um homem que transbordava o amor de Jesus Cristo. Sabe, um homem que... uma das grandes marcas dos cristãos primitivos era que eles eram cheios da graça. Pensa num povo, a Bíblia diz que eles cresciam, porque as comunidades, os povos gentios ao redor, eles diziam, a palavra cristão, não foi os cristãos que se autodenominaram, foi o povo de Antioquia que disse: cara, eles são cristãos, porque eles parecem com Jesus, eles são cheios da graça. E o que é ser cheio da graça, gente? Ser cheio da graça é ser cheio do amor de Deus. D.L. Moody disse o seguinte: a fé torna tudo possível, mas só o amor torna tudo mais fácil. Ah, quem dera se nós fôssemos cheios da graça de Jesus. Ah, quem dera se nós tratássemos as pessoas não do jeito que elas merecem, mas
sob a perspectiva de Deus em relação a elas. Ei, gente, como é que Deus enxerga essa pessoa? Ei, qual é o valor que Deus dá para essa pessoa? Esse devia ser o meu parâmetro de relações interpessoais. É ser cheio da graça. Quem está me entendendo, diga amém, gente. Então, ser cheio da graça é isso. Enxergar as pessoas na perspectiva de Deus. Olha que coisa tremenda. Atos 7, 59 e 60. Atos 7, 59 e 60 diz assim: enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Olha lá, gente. Orar na hora da pedrada não é fácil, né, irmão? Você tem costume de orar quando está levando pedrada? Você tem costume de orar quando está no momento de dor, de angústia, de sofrimento? Estevão orou. Ele foi orar. Este orava. Ele dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E no versículo 60 ele vai dizer algo incrível. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Como é que um homem, não estou falando de Jesus não, irmão, estou falando de um homem, ele consegue ministrar perdão aos seus agressores na hora da agressão? Sabe o que é isso? Cheio da graça. Ele tinha consciência: eles podem tocar no meu corpo, mas eu sou o Senhor da minha alma. Na minha alma eles não tocam. Eu vou liberar perdão. Eu vou entrar no céu limpo. Não vou carregar bagagem velha. Isso aí é problema deles, não é meu. Cheio da graça. Gente, escute. Existem pedradas que vêm na direção do corpo, mas o que o diabo quer é ferir o coração. O que ele quer é magoar. O que ele quer é que a gente ande sangrando por aí. Mas a graça de Jesus pode curar você. Ei, irmãos, a graça. Estevão era um homem cheio da graça. Quem está me entendendo, diga amém. Ele manteve o seu coração limpo dos ressentimentos e das mágoas. Ele viveu a vida com leveza, não carregando o peso do passado. Ele enxergou as pessoas sob a perspectiva de Deus. Sabe outra coisa que eu entendo sobre a graça? 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 10, diz assim o texto das Sagradas Escrituras. 1 Pedro 4, 10 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem recebeu alguma coisa de Deus? Levanta a mão. Não, quem recebeu alguma coisa de Deus? Tem gente que não levantou a mão, não recebeu. Nem a vida, meu filho. Nem a vida, não deu nada não para você. Sabe que Deus não deu ou você não está reconhecendo o que Ele fez? Então, a Bíblia fala que cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Escute, irmão, pelo amor de Deus. Está vendo essa carreira que você tem? É para servir os outros. O dom que você tem espiritual, o talento que você tem, não é para autopromoção, é para servir os outros. Gente, feliz é o homem e a mulher que entende que a vida não gira ao redor do seu umbigo, que não é sobre as suas necessidades e as suas contas. Pelo contrário, quando eu entendo que é sobre... Ei, gente, escute, esse negócio de dom e talento não é para a gente se promover e nem para a gente se aparecer. Quando eu tenho a real intenção de servir as pessoas, a Bíblia diz que aquele que servir é o maior no reino dos céus. Quem promove é Deus. A Bíblia fala que aquele que a si mesmo se humilhar, ele exaltará. A Bíblia fala que ele assumiu forma. A Bíblia fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, amém, não julgou que ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se. Antes esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. E foi obediente até a morte e morte de cruz. E por causa disso, desse esvaziamento, desse desejo profundo de servir, Deus lhe deu o nome acima de todo o nome.
para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ah, gente, o caminho da grandeza é o serviço. O caminho da grandeza é o servir. Isso é um paradoxo que o mundo não entende. A grandeza e servir com os seus dons, servir. Ei, gente, escute, eu não sei se você acredita, mas essa empresa Deus te deu para você servir pessoas. Eu não sei se você acredita, mas a sua carreira é para servir pessoas. O teu ministério é para servir pessoas. Eu quero que você entenda que não tem nada a ver com posição ou lugar, é sobre pessoas. Amém, gente? Porque tem gente que pensa assim, não, Deus me chamou para servir cantando. Não, Deus me chamou para pregar. Eu sirvo pregando. E se precisar para outra coisa, eu não sirvo mais para nada. Não, eu sirvo para tocar. Gente, escute, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com lugar nem função. Tem a ver com Jesus e com pessoas. Na parábola do samaritano, a gente vai ver isso muito explícito. Lembra lá do sacerdote e o levita que passaram pelo homem na beira do caminho? Quem lembra da história? Um homem espancado no meio do caminho, caído. O sacerdote passa, talvez atrasado, porque tinha que ir para o templo, né? Para ensinar a lei, para preparar o sacrifício. Opa, ele atravessa para o outro lado, eu não vou nem perder meu tempo. Eu vou para lá, eu não fui chamado para servir aqui, eu fui chamado para servir no templo. Meu negócio é ensinar a Bíblia, rituais. Meu negócio é... O levita passa, opa, não vou perder meu tempo, eu tenho que ir para a igreja cantar, né? Preparar os instrumentos, fazer tudo. Meu negócio não é servir aqui. E aí, Jesus ensina, né? Dizendo o seguinte, olha, não é sobre música, não é sobre ritual, não é sobre sacrifícios no templo, é sobre pessoas. Aonde tiver alguém sangrando, precisando de você, você pode estar fora do lugar da sua função eclesiástica, mas Deus está colocando na sua frente uma oportunidade para você amar, para você estender a mão e para você servir. Amém, gente? Ei, gente, isso é muito sério, isso é muito importante. E ele vai dizer em 1 Pedro 4:10, coloca lá o texto que a gente estava lendo. Ele vai dizer assim, ó. Vamos lá, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Amém? Escute, o dom que você tem, a empresa que você tem, vocês estão me ouvindo? Sabe porque é graça, favor imerecido. Tudo que você tem, não é porque você é o bambambam, não, é por causa da graça de Deus. É graça. Ei, gente, você pode olhar tudo e tem duas maneiras de enxergar a vida. Eu só tenho o que eu mereço. Você vai depender só do seu sacrifício. Ou você pode enxergar tudo como sendo graça. Por mais que eu me esforce, tudo que eu tenho é pela graça. E ainda que eu não mereça, Ele continua me amando e Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Amém, gente? É a graça de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Uma celebridade no céu, a gente vai aprender com Estevão. Coloca para mim Atos capítulo 6, versículo de número 5. Olha o que diz aqui. Atos 6:5. Ele vai dizer: tal proposta agradou a todos. Então escolheram quem? Estevão, homem o que, gente? Cheio de fé. Vamos ficar aqui. Diga comigo, cheio de fé. Não, diga mais alto, diga cheio de fé. Ei, gente, você está cheio de quê? Cheio de fé. Estevão transbordava fé. Fé. Um homem de fé. Um homem que transbordava fé por onde ele andava. O que é fé, gente? É enxergar a vida sob a perspectiva de Deus. O que é fé? Fé é caminhar na terra sob aquilo que os céus estão falando, não sob aquilo que os homens estão dizendo. O que é a fé? É ter uma verdade superior que transforma qualquer realidade terrena, por mais difícil que ela seja. Isso é fé.
Fé é alinhar o meu coração com o coração de Deus. Se Deus disse, está dizido. Se Deus disse, está falado e pronto, acabou-se. Então é acreditar no que Deus diz. A fé é libertadora, a fé é poderosa, amém? Você foi chamado para viver pela fé. Sem fé você não vive, cristão. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, vai dizer assim, ó: mas o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não me agradarei dele. Ou seja, se ele deixar de viver pela fé, eu já não vou me agradar dele. Porque a vida do justo é a fé. O que te faz um cristão? A fé. Ei, eu acredito na palavra de Deus, eu acredito que Deus vai salvar eu e minha casa, eu acredito na provisão de Deus, eu acredito que eu fui perdoado dos meus pecados e que nenhuma condenação há para aqueles que estão, eu acredito no céu, eu acredito que a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, a trombeta vai soar, eu acredito que Jesus tem poder para curar a enfermidade, eu acredito que maior do que realidade momentânea é a verdade de Deus sobre a minha vida. Não retroceda. Não retroceda. Um homem de fé. A vida do justo é a fé. Mais importante do que o oxigênio, o pão, é a fé. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5:7, Paulo fala, 2 Coríntios 5:7, ele vai dizer assim, ó: porque vivemos por fé e não pelo quê? E não pelo quê? Você sabia que o que você vê geralmente é a maior fonte de engano para a sua vida? Vivemos pelo quê? Pela fé. A nossa realidade interior. Eu não estou vendo, mas eu acredito. Pastor, eu só acredito no que eu vejo. Lamento. Amém? Para tudo que você está vendo aqui nesse lugar, alguém viu sem existir. Tudo. Alguém viu. Alguém acreditou que era possível. Tudo que a lâmpada, tudo que você imagina, esse telão aqui, alguém viu antes de existir. Se você só acredita no que existe, você nunca vai ter capacidade de criar e de fazer algo grande na sua vida. Capacidade de ver pela fé. Quem está me entendendo, gente? A capacidade de enxergar. E aí, a Bíblia vai dizer assim, Hebreus 11:1, vai dizer assim, ó: ora, coloca na linguagem de hoje, por favor. A fé é a certeza de que, gente? De que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. O que é a fé? Quem está esperando alguma coisa aqui? Ei, gente, você está esperando alguma coisa? A fé é a certeza de que vamos receber. Ei, quem te prometeu não mente, quem te prometeu não falha. Se ele falou, está falado. A fé é a certeza, é a convicção profunda. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 18. Coloca para mim aqui. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 18. Preste atenção. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você está olhando para onde, meu filho? Hã? Onde fixar os olhos. Esse foi o segredo de Estevão. Todo mundo estava vendo pedra. Todo mundo estava vendo dor. Ele não fixou os olhos na pedra nem na dor. Ele fixou os olhos no céu e ele viu Jesus. Onde é que os seus olhos estão postos, irmão? Pelo amor de Deus. Eu quero convidar você. Enquanto, preste atenção, Pedro... Se és tu, manda-me ter contigo. Vem, Pedro. Pedro vai andando sobre as águas, olhando para Jesus, olhando para Jesus. Quando ele tira os olhos, olha para a tempestade, ele afunda.
Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Escute. O que você está passando hoje, luta, dor, sofrimento, é transitório. Esse não é o final da jornada. Faz parte da tua história. Mas os maiores e melhores capítulos da sua história serão escritos pelo dedo de Deus. E você precisa guiar a sua vida por aquilo que é eterno. Ei, existem coisas maiores. Pastor, eu estou enfrentando isso, mas o que Deus disse? Ei, gente, vamos falar com fé. Vocês estão me ouvindo, gente? Se for para falar com incredulidade, vamos ficar calados. Vamos fechar nossa boca. Lembra lá quando Isabel, a mãe de João Batista, ela era uma mulher estéril, não é isso? Uma mulher estéril, não engravidava. Aí Deus aparece para ela e disse, eu vou te dar um filho. Aparece para o marido dela, Zacarias, um sacerdote. Ele disse, você vai ficar grávida. Aí o Zacarias, o sacerdote, quis dar conselho para Deus, dizendo que não podia por causa disso, daquilo. A mulher acreditou, ficou grávida e ficou falando 9 meses sozinha. O marido ficou mudo 9 meses. Deus disse, eu vou deixar esse cara calado, se não é capaz de ele começar a falar, a mulher perdeu o filho. Vai ficar calado, para não contaminar esta promessa. Deus olha para Ezequiel e diz assim, o que tu está vendo? Eu vejo um vale cheio de ossos secos. Pode ter vida? Ele não acreditava muito não. Senhor, tu sabe. Então faz o seguinte, fala com fé e profetiza. Profetiza. O que é profetizar? É falar da fé. É falar o que eu acredito. Ei, começa a profetizar na vida do teu filho. Começa a profetizar nessa empresa. Vai ser próspera, vai ficar milionária. Ei, eu profetizo, meu filho vai ser... Pode estar na maconha, pode estar fazendo o que for. E vai ser um homem de Deus. Ei, profeta cheio do Espírito Santo, eu declaro em nome de Jesus. Você vai viver a promessa de Deus. Você vai ser poderoso na terra. Você é herança do Senhor. Você nasceu com um propósito. Ei, abre a tua boca e fala com fé e muda as realidades ao seu redor em nome de Jesus. E aí, para concluirmos, coloca lá o texto de Atos 6:5. Diz que ele era cheio de fé. Diz assim, homem cheio de fé e de que mais, gente? Cheio de fé e Ei, olhe para mim, pelo amor de Deus. Pedro, aliás, estou confundindo, Estevão, já falei quantas vezes isso aqui errado? É a primeira essa? Graças a Deus, nos outros cultos eu errei umas 10 vezes. Vamos lá, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Cheio. Olhe para mim, irmãos. Quando foi que você parou de desejar viver uma vida cheia do Espírito Santo? Quando foi que isso deixou de ser uma prioridade para você? Infeliz é o homem que tem todo um mundo sobrenatural para desfrutar, que foi chamado por sobrenatural e decidiu viver como um homem comum. Estevão era cheio do Espírito Santo. Escute, esse povo da Bíblia, eles não tinham internet, rádio, televisão, carro, mas eles alcançaram o mundo todo. E quando ele chegava, o povo dizia, lá na Ásia, lá na Europa, até aqui chegaram esses que têm transtornado o mundo. Por que eles iam tão longe e a gente não consegue ir no nosso vizinho do lado? Por que o impacto e a influência deles foi tão grande? Sabe por quê? Eles não tinham ouro, eles não tinham prata, mas eles eram cheios do poder do nome de Jesus. Ei, um povo cheio do Espírito Santo. Cheio da glória de Deus. Deus está nos chamando para voltarmos a desejar essa riqueza,
para voltarmos a desejar e a buscar isso, ser cheio do Espírito Santo. O reino de Deus é um mundo espiritual. Billy Graham disse o seguinte, olha, ele diz o seguinte: todo avivamento que já aconteceu na história do mundo, ou na história da igreja, deu grande ênfase na santidade de Deus. Não existe avivamento sem santificação. Não existe avivamento, não existe ser cheio do Espírito Santo sem uma entrega, sem um morrer. Por que Estevão não podia ser amedrontado com a morte? Porque ele já estava morto. Ele encontrou uma vida maior, uma causa maior. Quem está me entendendo, gente? Arrependimento profundo, consagração. Escute, a salvação não lhe custou nada, mas uma vida cheia do Espírito Santo vai custar tudo que você tem. Tudo. Entrega total. Assumir e viver Deus. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Eu quero fazer isso, eu quero falar assim, eu quero esfolar, mas eu não vivo mais, eu vou perdoar e eu vou abraçar. E gente, ser cheio do Espírito Santo, uma igreja cheia da glória de Deus. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, um homem que se consagrou a Deus. Escute, irmãos. Não existe, olhe para mim, eu vou perguntar aqui. Quem aqui de verdade deseja viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus? Levante a sua mão. Você deseja isso? Isso vai custar. Escute. Jeremias capítulo 15, versículo 19. Coloca na Almeida, por favor, preste atenção. Jeremias 15, 19. Na Almeida, ele vai dizer assim: portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares eu te trarei, e estarás diante da minha face. Se apartares o precioso do vil, tu serás o quê? Como a minha boca. Diga comigo, como a minha boca. Gente, ele disse: se tu separar o precioso do vil, ele está dizendo isso. Você quer uma vida superficial com Deus? É uma opção sua. Você quer ser chegado do homem e se transformar em boca de Deus, você vai ter que separar o precioso do vil. Você vai ter que alinhar sua vida com aquilo que Deus se importa. Você vai ter que carregar os valores de Deus e quem sabe até morrer por eles. Estevão morreu pelos valores do céu. Quem está me entendendo, gente? E aí, ele tá, gente, que coisa maluca, ei, tu serás como, ele está dizendo, se você se santificar, se você separar o santo do profano, você vai ser minha boca. Gente, quem quer ser boca de Deus aqui? Você sabe o que é ser boca de Deus? Moisés era a boca de Deus, preso no Mar Vermelho, egípcio atrás, povo desesperado. A gente devia estar no Egito comendo cebola, repolho, alho. Tu trouxe a gente aqui para morrer. Aí o maluco, presta atenção, se levanta e diz assim: aquietai-vos, Deus não falou nada com ele. Aquietai-vos e vede que o Senhor é bom. Os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais tornarão a vê-lo novamente assim, né? E aí ele vai, ele fala aquilo, ele olha um pedaço de pau na mão, um monte de crente murmurando ao redor dele. Aí ele foi orar. Deus me ajuda, pelo amor de Deus. Diz: ó, tu já falou a besteira, não clama mais a mim não. Manda o povo marchar, porque você é boca de Deus. E quando boca de Deus fala, eu assino embaixo. Elias vai diante de Acabe e diz assim: olha, Deus não mandou falar nada, mas ó, segundo a minha palavra, não vai chover até haver arrependimento em Israel. Deus disse: falou o quê, meu filho? Não vai chover. Deus diz: eu assino embaixo. Você é boca de Deus. Gente, ser boca de Deus é gente que santifica, é gente que leva Deus a sério. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, para viver isso, primeiro você precisa crer. Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, creia. Ei, crê.
crê. Ei, eu acredito nisso, eu acredito que eu só posso ser testemunha quando vier sobre mim o Espírito Santo, e eu vou ser cheio do... Eu acredito que é para mim, eu acredito que é para os dias de hoje, eu acredito que aquele negócio de curar enfermo, expulsar demônio, os dons espirituais é para hoje, eu acredito, é para mim, eu creio nisso. Acreditar. Tudo começa com acreditar. Segundo, você precisa buscar. Diga comigo, buscar. Acreditar é importante, mas não suficiente. Eu preciso buscar, desejar, sabe? Ficar maluco. Preste atenção. A W. Tozer disse o seguinte: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos de nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Deus quer derramar sobre você. Agora Ele quer tempo. Tempo com Ele. Tempo com Ele. Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto, ou que você foi para um lugar, ou que você chegou na igreja e disse: Deus, meu negócio é contigo hoje. Eu não vou sair daqui enquanto eu não ouvir a tua voz. Eu quero ter uma experiência sobrenatural. Faz o que tu nunca fez na minha. Qual foi a última vez que você desejou viver experiências sobrenaturais com Deus? E, gente, isso é sério. Preste atenção. Coloca para mim Isaías 44, versículo 3, o último texto que eu vou ler. Na Almeida. Preste atenção. Diz assim: porque derramarei água sobre o... Ei, gente, a água de Deus vem para quem está com sede. Ele disse: fluirão rios de águas vivas do seu interior. A água é para quem tem sede. Derramarei água para quem está sedento. Quem é que está sedento? Quem está buscando. Como é que eu tenho sede e não busco? A prova do desejo é a busca. Como é que eu tenho uma mesa cheia de comida, digo que eu estou faminto e não vou lá me servir? E não vou comer? Derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca. Você que entrou aqui vazio, você que entrou aqui indiferente, você que entrou aqui longe de Deus, o rio de Deus pode passar na sua vida hoje. E aí ele vai dizer: derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Escute. Quem é pai, avô, avó, mãe? Levanta a mão aqui. Ei, se puder deixar casas, carros para os seus filhos, terrenos, deixe. Mas a herança mais poderosa que você pode deixar para os seus filhos, ele está dizendo: olha, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. A maior herança que você pode deixar para os seus filhos é um dia eles estarem ao redor da mesa, quando você estiver nas mansões celestiais, dizendo assim: ei, lembra quando o papai, cheio do Espírito Santo, fazia isso com a gente? Lembra quando a minha avó, sabe, orou por nós e a gente foi batizar? Ei, gente, a maior herança que você pode deixar para os seus filhos é uma vida inspiradora. É ele ver você como uma referência, como alguém apaixonado por Deus e que transborda sobre a vida deles. Ei, gente, Deus quer derramar sobre a nossa vida. Não deixe seus filhos crescerem em um ambiente sem uma referência espiritual. Que nós levantemos, porque quando Deus derrama do Espírito dele, isso nos alcança e vem sobre a nossa posteridade e sobre os nossos descendentes. Eu não sei quem tem sede aqui, mas se você tem sede da presença de Deus, eu quero convidar você a ficar de pé, a levantar a sua mão.